programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 2 de maio de 2026, você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque é sábado. E sábado é dia daquela feijoada com aquela réstia mágica de coentro por cima e de uma geladinha, sim, porque feijoada e geladinha são duas coisas que não se separam. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, estamos regressando ao estudo desse livro aqui, O Grande Conflito, de Ellen G. White. E estamos naquela seara mariana da coisa, ok? Mas antes de prosseguir, eu quero fazer dar um aviso aqui, digamos, um aviso, porque as pessoas que estão chegando, estamos tendo uma audiência muito boa, muita gente está chegando agora ao Cuesta, e as pessoas podem estranhar a minha argumentação, falam, nossa, porque os acólitos também já assimilaram, ou seja, isso faz parte de uma massa crítica que está se formando. Contudo, a gente precisa entender o seguinte, isso é bom para quem está chegando e para quem também já é membro, só para reforçar a coisa. Nós temos que entender o seguinte, aqui não se trata de fazer juízo de valor de nada. Nós não estamos tratando da administração, seja da Igreja Católica, seja da Igreja Evangélica, isso não nos interessa. A questão aqui é um estudo místico da coisa, ok? Misticismo como um todo. A igreja, a religião, é o misticismo como um todo? Não, é parte do misticismo. Porém, ela é a porta de entrada, digamos assim, do afegão médio para o mundo místico. Claro, ele vai avançar dentro do misticismo, dependendo de dois fatores, do seu interesse e do seu desenvolvimento. Mas para ilustrar um pouquinho melhor a coisa, é aquilo que eu falo sempre, da questão do padre poder casar ou não. Quem tem que se preocupar com isso, que debater esse assunto, são os católicos. Isso não é objeto de estudo, ou melhor, de debate de quem não é católico. Não interessa. Não interessa para quem não é católico. Você pode debater, tentar entender a coisa do ponto de vista místico, aí é uma coisa. Agora, se é a questão da gerência da Igreja Católica, é assunto exclusivo dos católicos e de seus líderes. Como eu digo sempre,
Se o padre puder casar ou não, isso não irá alterar a cotação do dólar. Ok? Vamos para o texto de hoje, conversaremos mais na sequência. De volta ao Inefabilis Deus, nele o Papa Pio IX escreveu o quê? Neste momento, a Igreja Católica tem incessantemente ensinado, através do Espírito Santo, guarde esse Espírito Santo aí porque ele voltará, que é o pilar e fundamento firme da verdade e que jamais desistiu de explicar, manifestar e dar vida das mais variadas e ininterruptas maneiras, com feitos cada vez mais esplêndidos, a original inocência da Augusta Virgem. Quando ele fala original inocência, é a afetação da coisa. Ok? Atenção. Junto com a sua admirável santidade, muito em consonância com a altíssima dignidade da Mãe de Deus, por tê-la como doutrina recebida do alto e contendo o depósito da revelação. Aqui a gente precisa entender. Quando o evangélico vem e diz que Maria é uma mulher qualquer, isso é só dentro da cabeça deste energúmeno. Porque Maria não é uma mulher qualquer, ela é personificação. Neste momento, ela é a personificação da doutrina divina. Ela representa a doutrina de Deus. Ela é parte do pensamento de Deus. Ela não é só uma mulher, ela está dentro de um contexto muito mais amplo. Ela é a referência da mulher de Deus, da mulher cristã, no caso, dentro da doutrina cristã. Ela é a referência de uma mulher cristã, tanto para a mulher, como no tratamento para com a mulher em relação aos homens. Ok? Nós vamos dar mais vamos jogar um pouquinho mais de tempero na coisa com a próxima argumentação do Pio IX. Pois esta doutrina em vigor desde as mais antigas épocas, nota, ao contrário do que os evangélicos pregam, o culto a Maria não é um modismo, dado que o culto à divindade feminina é atemporal, é universal. Sim, por isso quando ele fala da inocência dela, Maria, a divindade feminina, ela é a mesma em todos os aspectos, todas as épocas, em todos os aspectos. Só o que se altera é o signo, não o significado. Dentro daquele triângulo que é formado e se chama Santíssima Trindade, o Pai, a Mãe e o Filho, ela é parte do que se entende por Santíssima Trindade. É parte da manifestação de Deus na Terra. Claro, isso nas culturas celtas. Quando chega na Igreja Católica, eles tiram a figura da mãe e colocam esse negócio de Espírito Santo aí que eu não sei o que é. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Em 1999, só terminando, antes de chegar aqui, ao contrário, repetindo, ao contrário do que os evangélicos pregam, o culto a Maria não é um modismo, dado que o culto à divindade feminina é temporal e universal. Vamos agora juntar um pouco mais de lenha nessa fogueira. Em 1999, Roberto Carlos lançou a canção Todas as Nossas Senhoras, que compôs em parceria com o Erasmo Carlos, uma música em cuja letra constam os seguintes versos. Quando eu me sinto aflito, Nossa Senhora da Paz, me dá a sua mão, me acalma, tranquilidade me traz. Se uma lágrima me rola e o pranto eu não contenha, choro nas escadarias de Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora de Fátima, peço que alegria me venha. Só parando aqui para fazer uma análise, olha quantas manifestações da divindade feminina ele citou até aqui. Vamos avançar. Se o perigo me preocupa, eu tenho fé, não me alarmo. Tenho meu escapulário, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora dos Navegantes, da boa viagem me guia. Pelos ares, terra e mares, me ampara, me auxilia, me livra das tempestades, Nossa Senhora da Guia. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus, a Santíssima Trindade, o Pai, a Mãe e o Filho. Nós somos filhos de Deus. Somos todos filhos
da Santíssima Trindade no seu aspecto feminino, masculino e do seu próprio Filho em si, que seria o nosso irmão. O Filho de Deus, aí sim, ele representa o que é a personificação nossa como irmãos dele. Ele é a nossa referência de conduta e de fé. Sou romeiro no seu dia, na multidão, mãe querida. Me ajoelho e rezo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, de Lourdes de Nazaré, Virgem Santa da Saúde, da Boa Nova e da Fé, minha mãe tanta bondade, hoje eu sei bem o que é Nossa Senhora das Graças, da Confiança e da Luz, Senhora da Lampadosa, rogai por nós, Jesus, Virgem Esposa Imaculada do Espírito Santo Adorável, Mãe, Rainha e Vencedora, 3 vezes, do Pai, do Filho e nela própria, Mãe, Rainha e Vencedora, 3 vezes admirável, Nossa Senhora do Brasil, do seu corpo inseparável, assim, no manto de Nossa Senhora de Aparecida, no manto dela tem a bandeira do Brasil, Nossa Senhora da Rosa Mística, das Dores da Conceição, de Guadalupe, Medjugorje e do nosso coração. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as Nossas Senhoras são a mesma mãe de Deus, sim. Tudo vem do Buda primordial. Deus é um só. E os aspectos dele que foi manifestado em carne através da mãe e do filho são os nossos guias de conduta nessa vida. Isso, são nossos guias. E aí é o ponto do misticismo. Dentro do misticismo, isso é algo que transcende os muros do Vaticano. Isso transcende, porque, como eu falei, a igreja não é o misticismo como um todo, mas braço do misticismo. Ou seja, ele contém um aspecto místico e nós devemos aprender, e não negá-lo. Okay? Não se trata de ficar escolhendo, vou pegar o que é bom para mim. Não, nós temos que pegar o todo e o tudo. Não se trata de fazer asepsia, dizer o que me interessa ou não. Que isso é coisa, quem faz isso? Evangélico. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho. De volta ao texto do Papa Pio IX, essa doutrina em vigor desde as mais antigas épocas. Só vou parar aqui para fazer um adendo. O Papa Pio IX é um escritor muito astuto. É muito astuto. E ele, dentro da sua astúcia de escritor, ele fala de coisas que transcendem a Igreja Católica. Eles voltam no tempo até os períodos imemoriais, que vem do povo celta, mas ele escreve de uma forma que pareça só inerente ao cristianismo de cunho católico. Essa doutrina em vigor desde as mais antigas épocas, intimamente inoculada nos espíritos dos fiéis, maravilhosamente propagada pelo mundo católico através dos cuidados exaustivos dos sagrados prelados, esplendidamente se revelou à igreja, mesmo quando não hesitou em proclamar o culto público e veneração dos fiéis à concepção da mesma Virgem. Nós vamos falar um pouco mais dessa coisa da virgindade agora, daqui a pouco. Ainda assim, este glorioso feito corretamente apresentou o culto ainda assim, com este glorioso feito, corretamente apresentou o culto à concepção da mesma Virgem como algo singular, maravilhoso e muito distinto das origens dos demais homens e perfeitamente santo para ser celebrado nas festividades dos santos. Sim, não poderia ter algo igual ao homem mundano. Não poderia ter, não é algo mundano isso. Ele fala, muito disso, esse texto desse padre, eu quis ler o texto do Papa Pio IX, porque o texto dele é maravilhoso, maravilhoso e muito distinto das origens dos demais homens e perfeitamente santo para ser celebrado nas festividades dos santos, ou seja, é algo de cunho sobrenatural. Não pode ser mundano, não pode ser comum, tem que ser algo que vai além. Mas nós vamos conversar um pouco mais sobre isso na sequência. E por isso, tornou costume pregar nos ofícios eclesiásticos e na Sagrada Liturgia as mesmas palavras
que empregavam as divinas escrituras tratando do verbo não incriado, do verbo incriado, tratando do verbo incriado, o logos divino. Toda vez que ele fala verbo incriado, é o logos divino, é a luz de Deus, é o desejo de Deus, é a intenção divina. E por isso, tornou costume empregar nos ofícios eclesiásticos e na Sagrada Liturgia as mesmas palavras que empregavam as Divinas Escrituras, tratando do verbo incriado e descrevendo suas eternas origens e aplicá-la aos princípios, origens da Virgem, os quais haviam sido predeterminados com o mesmo decreto, juntamente com a encarnação do verbo divino. Depois eu vou voltar a essa última frase aqui. Agora eu quero voltar à questão, quero tratar da questão da virgindade. Tem uma ordem paramaçônica a qual eu sou membro, que chama-se Ordem do Sangue Real, o sangue real. O sangue real, ou seja, o DNA de Deus. Eu vou explicar como que isso funciona. Antigamente, nos tempos imemoriais, entre os povos celtas, os povos, principalmente na Europa, existia um costume que era o seguinte: se escolhia uma virgem, presta atenção, parece que a história se repete, não, ela é padrão. Escolhiam uma virgem, não era uma criança qualquer, é aquilo que na Rosa Cruz se chama de columba, ou virgem vestal. Ela era criada até os 15 anos, então era colhido o esperma, o sêmen dos grandes homens de uma tribo. Aí ele era colocado num chifre com a ponta cortada, tipo um berrante, e ele era introduzido na cavidade vaginal da menina e era soprado lá para dentro, a fim de que ela engravidasse. Não é para não saber que é o pai, mas para que ela tivesse todo o material genético dos homens mais poderosos da tribo dentro dela, a fim de que ela parisse um ser especial, um ser divino. Claro, aquilo entrava nos óvulos dela e um deles vencia e gerava um ser poderoso. Esse ser era uma alma que vinha para ser o rei da tribo, o rei sacrificado, que ele seria sacrificado aos 18 anos, aos 32 anos. Não é essa história de alguém que foi sacrificado aos 32 anos? É essa mesma história, ela é padrão. E aí, isso vem da onde? Isso vem dos seres alienígenas. Os seres alienígenas, quando eles desciam com a nave aqui, eles pegavam uma mulher, uma virgem, sempre a questão da virgem. Lembra que a virgem que era sacrificada ao dragão? Sempre tem que ser uma mulher virgem, uma mulher que não está maculada. Por quê? Porque ela vai ter que passar por um processo de inseminação, um processo muito especial. Eles pegavam essa virgem, levavam para a nave espacial e a inseminavam, para ela gerar um ser com um corpo especial para receber uma alma alienígena. E ele seria um rei na Terra também. Por isso que ele diz aqui. Vamos lá. Essa doutrina, em vigor desde as mais antigas épocas, intimamente inoculada. Ele é malandro. Ele fala nos espíritos dos fiéis. Mais ou menos isso. É um espírito que inoculado no espírito. Seria no corpo, mas afetava o espírito dos fiéis. Escritor astuto é outra coisa. Mas vamos lá. Aqui eu vou repetir. As origens da Virgem haviam sido predeterminadas com um mesmo decreto, juntamente com a encarnação do Verbo Divino. Ou seja, a ligação entre Maria e Jesus não é só física, é espiritual. Ou seja, todo o trajeto de Maria, do seu nascimento até a sua morte, tendo como clímax o momento em que ela pariu Cristo, foi planejado por Deus. Contudo, os braços não católicos do cristianismo têm o péssimo hábito de fomentar uma fé alternativa, em que eles ignoram o fato de que o Verbo se fez carne em função de uma convergência de fatores pensados por Deus, e assim criam um cristianismo seletivo, um cristianismo que não se interessa pela ideia de Deus.
Sim, a partir do momento que eles passam a descartar as coisas, eles passam a dizer, eu só quero isso, eu não quero aquilo. Um cristianismo que não se interessa pela ideia de Deus, e sim, se interessa pelos trechos da história que corroboram suas narrativas. Ok? Então, a existência de Maria está dentro do plano de Deus. Se você está tirando a jogada, pondo a figura de um Espírito Santo lá, você está simplesmente pegando o texto de Deus e rasgando. Oh, Deus, não me interessa o que você pensou, interessa a minha narrativa. É isso que está sendo feito. Então esse Deus que eles dizem amá-lo tanto, eles não amam tanto assim. Eles amam 70% dele. Os 30% eles desconsideram. E aí, o que eles fazem? Então eles pegam, por exemplo, Maria e a jogam no mesmo balaio que eles chamam de satanismo. Sim, já que ela foi descartada do plano divino, é que o plano divino não faz sentido para eles, e por isso eles a descartaram, todo culto a ela é jogado no balaio dos que eles chamam de satanismo. Balaio que está em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 18 ao 21. Olhe para aquilo que é Israel de modo carnal. Não são parceiros no altar os que comem dos sacrifícios? Não são parceiros no altar os que comem dos sacrifícios? E o mesmo vale para quem pega dinheiro de dízimo, por exemplo, e enfia no bolso. Ok, gente? Então, o que hei de dizer? Que aquilo que se sacrifica ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Não. Mas digo que as coisas sacrificadas pelas nações, elas sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que vos torneis parceiros dos demônios. Nota, se esse texto tivesse saído da pena de Nostradamus, ele seria considerado uma profecia em relação à ascensão do comunismo, porque o comunismo coloca o Estado no trono de Deus. Não se pode estar bebendo do copo de Jeová e do copo de demônios. Não se pode estar participando da mesa de Jeová e da mesa de demônios. Aqui você está falando dos políticos? Me pergunta Miriam Big Pig. Se não está tratando dos políticos, bem que poderia. Mas esse é o ponto da coisa. É aqui que há essa confusão por parte dos evangélicos, porque eles começam a criar esse cristianismo seletivo e eles pegam a figura de Maria, a mãe do Cristo, a divindade feminina, a encarnação. Ela não é uma mulher qualquer, ela é a encarnação da divindade feminina. Ela é a encarnação da divindade feminina. Os caras não entenderam, cara. Só não tem registro do nascimento dela. Mas ela é a encarnação da divindade feminina. Ela não pariria, não teria parido, ela não pariria o Filho de Deus se ela não fosse a encarnação da divindade feminina. Não tem, vocês não entendem a lógica da coisa, velho. Então é esse que é muito do problema. E aí o Papa Pio IX, escritor astuto, nos vai passando isso e muito mais. Objetos da história, objetos que deram origem ao cristianismo católico, objetos, que eu falo objetos, são o quê? Práticas litúrgicas que os celtas praticavam, que foram não foram rasgadas, não foram abandonadas, elas foram aproveitadas porque as pessoas já respondiam a elas, ou seja, estava intimamente, fazia parte da cultura popular, as pessoas intimamente respondiam a elas. Você só trocava o quê? O signo. O signo não é mais celta, o signo agora é cristão, mas o significado é o mesmo, e em consequência disso, o significante, aquilo que as pessoas sentiam em relação a essas práticas, continuavam também na mesma, hein? Estava tudo na mesma, ok? Tudo muito calculado, hein, gente? E dito isto, eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem,
Vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Via indireta a começar dos meus livros aqui, ó. A Máquina da Verdade, ó. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a molecada, que a molecada irá adorar. Aí tem o meu outro livro, o romance A Saga de Kid Winchester, hein, gente? Falando de mães, teremos agora, na outra semana, o Dia das Mães. Olha que presente maravilhoso para sua velha. Um romance muito interessante. Um romance que tem um viés erótico. Agora, se você achar que sua mãe está com uma vida sexual saudável, talvez é hora de cuidar da vida espiritual dela. E tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Vamos pôr o Satanás para fora de casa. Aí saiu expulsar meu pai de casa. Culpa dele, meu. Ele devia ter sido um santo, mas foi agir como um demônio. É dele, meu. Dele. Tá com o chifre lá. Fazer o quê? Fazer o quê? Ele que honra os chifres dele, hein, meu. Não deu motivo? Não deu motivo. Não deu motivo. Aí na sequência a arrecadação de fundos por via direta, do Apoia-se do meu blog Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer sua contribuição, e o PayPal dos acólitos, para os acólitos do estrangeiro. Aí tem o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador para as próximas manifestações, e com letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. Tem o contato do Cuesta para você mandar suas sugestões de pauta, dúvidas, pedir o contato do Naldo. Aí tem o grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação, e o Naldo, o endereço do Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Atenção, Denilson, próximo evento, todos os carros, Denilson, Os Segredos do Mundo Espiritual, por Ryonosuke Akutagawa, Tabuleiro Kármico, no sábado, dia 9 de maio de 2026, às 18 horas, no sábado, dia 9 de maio de 2026, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual, por Ryonosuke Akutagawa, Tabuleiro Kármico. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!